1. Uma nova teoria do conhecimento. Uma ordem do mundo que não é mais dada, e sim construída. As causas da passagem do mundo fechado ao universo infinito são de extrema complexidade e diversidade. Como você pode supor, inúmeros fatores contribuíram e não pretendemos enumerá-los agora, muito menos analisá-los detalhadamente. Digamos apenas que, entre vários outros, é preciso lembrar os progressos técnicos, notadamente o aparecimento de novos instrumentos astronômicos, como o telescópio, que possibilitaram observações impossíveis de serem explicadas no contexto das cosmologias antigas. Para lhe dar apenas um exemplo, mas que impressionou os espíritos da época, a descoberta das novae, quer dizer, as estrelas novas, ou, ao contrário, o desaparecimento de algumas estrelas já existentes, não se enquadrava com o dogma da imutabilidade celeste, cara aos antigos, ou seja, com a ideia de que a perfeição absoluta do cosmos residia no fato de que ele era eterno e imutável, que nada poderia mudá-lo. Para os gregos, era algo de absolutamente essencial, já que, em última instância, a salvação dependia dele. E enquanto os astrônomos modernos descobriram que essa crença era errônea, simplesmente contestada pelos fatos. Houve, sem dúvida, muitas outras causas para o declínio das cosmologias antigas, especialmente nos planos econômico e sociológico, mas as que resultam das evoluções técnicas não são desprezíveis, porque antes mesmo de considerar as perturbações que o desaparecimento do cosmos provoca no plano ético, é preciso ver que é principalmente a teoria que será a primeira a mudar totalmente de sentido. O principal livro sobre o assunto, o livro que vai marcar toda a filosofia moderna e que permanecerá como verdadeiro monumento na história do pensamento, é A Crítica da Razão Pura, de Kant, de 1781. É claro que não vou resumi-lo em algumas linhas, mas, mesmo tratando-se de um livro terrivelmente difícil, gostaria de lhe dar uma ideia do modo como ele vai basear, em termos totalmente inéditos, a questão da teoria. Logo, voltaremos a temas mais fáceis. Retomemos o fio do raciocínio que você já começa a dominar. Se o mundo, daí em diante, não é mais um cosmos, mas um caos, um tecido de forças que entram permanentemente em conflito. É claro que o conhecimento não pode mais assumir a forma de uma teoria em sentido próprio. Você se lembra da etimologia da palavra teion, oral, vejo o divino? Desse ponto de vista, pode-se dizer que depois do desmoronamento da bela ordem cósmica e da sua substituição por uma natureza completamente desprovida de sentido e conflituosa, não há mais nada de divino no universo, ao qual o espírito humano possa se dedicar a ver, contemplar. A ordem, a harmonia, a beleza, a bondade não são mais dadas de imediato, não se inscrevem mais a priori no seio do próprio real. Consequentemente, para encontrar alguma coisa coerente, para que o mundo no qual os homens vivem continue a ter, mesmo assim, um sentido, será necessário que o próprio ser humano, no caso, o sábio, por assim dizer, de fora, introduza a ordem nesse universo, que, à primeira vista, não oferece nenhuma. Daí, a nova tarefa da ciência moderna não residirá mais na contemplação passiva de uma beleza dada, já inscrita no mundo, mas no trabalho, na elaboração ativa ou na construção de leis que permitam dar a um universo desencantado um sentido que, a princípio, ele não mais tem. Portanto, ela não é mais um espetáculo passivo, mas uma atividade do espírito. Para não ficar em fórmulas gerais e abstratas, gostaria de lhe oferecer pelo menos um exemplo dessa passagem do passivo ao ativo, ao dado ao construído, da teoria antiga à ciência moderna. Considere o princípio da causalidade, quer dizer, o princípio segundo o qual todo efeito possui uma causa, ou se você preferir, todo fenômeno deve poder se explicar racionalmente no sentido próprio, encontrar sua razão de ser, sua explicação. Em lugar de se contentar em descobrir a ordem do mundo pela contemplação, o sábio moderno vai tentar introduzir
com a ajuda de um tal princípio, coerência e sentido no caos dos fenômenos naturais. É ativamente que ele vai estabelecer laços lógicos entre eles, entre alguns deles, que vai considerar como efeitos em alguns outros. Ele vai tentar descobrir causas. Dito de outro modo, o pensamento não é mais um ver, um oral, como a palavra teoria leva a pensar, mas um agir, um trabalho que consiste em ligar fenômenos naturais entre si, de modo que eles se encadeiem e se expliquem uns pelos outros. É o que vai ser chamado de método experimental, praticamente desconhecido pelos antigos, e que vai tornar o método fundamental da ciência moderna. Para lhe explicar um caso concreto de funcionamento desse método, falarei um pouco sobre Claude Bernard, um dos nossos maiores médicos e biólogos, que publicou no século XIX um livro que se tornou célebre, o livro A Introdução à Medicina Experimental. Ele ilustra perfeitamente a teoria do conhecimento que Kant elaborou e vai ocupar o lugar da antiga teoria, tal qual como acabei de descrever rapidamente. Nele, Claude Bernard conta detalhadamente uma de suas descobertas, a da função glicogênica do fígado, quer dizer, da capacidade que tem o fígado de fabricar açúcar. Com efeito, ao fazer análises, Bernard tinha observado que havia açúcar no sangue dos coelhos que dissecava. Então, ele se perguntou qual seria a origem daquele açúcar. Vinha ele dos alimentos ingeridos ou era fabricado pelo organismo? E, em caso afirmativo, por qual órgão? Separou então os coelhos em vários grupos. Alguns comiam alimentos doces, outros alimentos não doces. Outros ainda, os coitados, ficaram de dieta. Ao final de alguns dias, ele analisou o sangue dos coelhos e descobriu que continha em todos os gráficos, não importando o grupo considerado, o mesmo açúcar. Consequentemente, isso significava que a glicose não vinha dos alimentos, mas era produzida pelo organismo. Deixo de lado os detalhes a respeito do modo como Bernard chegou a descobrir que o açúcar é produzido pelo fígado. Pouco importa aqui. Em compensação, o que conta é que o trabalho da teoria mudou completamente desde os gregos. Não se trata mais de contemplar. A ciência não é mais um espetáculo, mas, como você vê nesse exemplo, um trabalho, uma atividade, que consiste em ligar fenômenos entre si, em associar um efeito, o açúcar, a uma causa, o fígado. É exatamente o que Kant, antes de Claude Bernard, havia formulado e analisado na Crítica da Razão Pura, o livro de Kant, Crítica da Razão Pura. A saber, a ideia de que a ciência vai se definir, desde então, como um trabalho de associação, ou como ele diz em seu vocabulário, de síntese. A palavra significa em grego dispor junto, pôr junto, logo, ligar. Como a explicação em termos de causa e efeito liga dois fenômenos, no caso do exemplo de Claude Bernard, o açúcar e o fígado. Preciso lhe dizer ainda algumas palavras a respeito do livro de Kant, antes de chegar ao essencial, que quer dizer que o humanismo vai significar no plano ético e não apenas teórico. Quando eu tinha sua idade e abri a Crítica da Razão Pura pela primeira vez, fiquei muitíssimo decepcionado. Disseram-me que era talvez o maior filósofo de todos os tempos. Ora, não apenas eu não compreendia nada daquilo, absolutamente nada, como não via porque, desde as primeiras páginas daquela obra mítica, ele fazia uma pergunta que me pareceu totalmente bizantina e, para resumir, sem o menor interesse. Abre aspas. Juízos sintéticos, a priori, são possíveis? Fecha aspas. Como você vê, não se pode dizer que se trata de um tema de reflexão particularmente estimulante, nem à primeira vista, nem à segunda. Durante anos, praticamente não compreendi nada de Kant. Conseguia, é claro, ler as palavras e as frases, conseguia dar um significado quase plausível a cada conceito, mas o todo continuava sem fazer sentido, muito menos a apresentar qualquer revelação existencial. Foi apenas quando tomei consciência do problema radicalmente inédito que Kant tentava resolver, depois do desmoronamento das cosmologias antigas, que percebi o valor dessa pergunta, que me parecia até então puramente técnica. Ao se interrogar sobre nossa capacidade de fabricar sínteses,
juízos sintéticos, Kant simplesmente apresentava o problema da ciência moderna, o problema do método experimental, ou seja, saber como se elaboram as leis que estabelecem associações, ligações coerentes e esclarecedoras entre os fenômenos dos quais a ordenação não é mais dada, mas deve ser introduzida por nós, de fora.